É assim como o transporte público, um outro assunto que é do interesse de todo mundo. Porque quando a gente consegue chegar naquele peso, naquela silhueta, parece que dura tão pouco, né? Por que será que é tão difícil emagrecer? É uma batalha sem fim. Quando a gente vê a Aline falando assim, a gente até imagina que ela tem esse problema, né, doutora? Não, tenho sim. Eu fico magrinha, daqui a pouco vai engordando, a gordurinha vem, se eu fico sem fazer ginástica. É difícil. A batalha é difícil para quase todo mundo, né? Por que é tão difícil? É impossível conquistar? A gente vai saber agora, porque a gente recebe aqui no Café com o Jornal o endocrinologista Filippo Pedrinola, que vai nos contar os 5 motivos principais para essa guerra contra a balança não ter fim. Doutor, antes de mais nada, por que é tão fácil engordar e tão difícil emagrecer? Enquanto o senhor responde, vou tomar meu chocolate quente. Maravilha. Também quero. Como a Aline falou, toda mulher que eu conheço quer emagrecer 2, 3 quilos, não importa o peso. Então, na verdade, a gente sabe que hoje em dia, pelo menos metade da população está com sobrepeso. E 10 a 15% tem obesidade. Então, na realidade, o que a gente sabe que é uma doença, a obesidade, o sobrepeso, extremamente incidente, extremamente frequente, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E uma coisa que vem preocupando demais é o excesso de peso nas crianças também, que é extremamente preocupante. Agora, por que é difícil emagrecer e mais fácil engordar? Porque, na verdade, a nossa genética ainda é a mesma do homem das cavernas, mudou muito pouco. E naquela época era necessário caçar para comer, senão a gente morria de fome. Então, basicamente, o nosso organismo foi feito para ser econômico e para se prevenir naqueles momentos onde o alimento seria escasso. E hoje em dia é muito fácil conseguir, a gente pede um delivery, recebe ou na esquina, existem alimentos extremamente calóricos, com uma densidade calórica muito grande, ou seja, o alimento está muito à disposição, somado aí ao sedentarismo, boa parte da população é sedentária. E então por isso que facilmente as pessoas engordam. O ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente obesogênico, ou seja, favorece muito o ganho de peso. E para emagrecer é importante uma modificação de hábitos. E uma das coisas mais difíceis que para o ser humano é realmente modificar efetivamente, a médio e longo prazo, algum hábito de vida. Vamos direto ao ponto, então? Vamos. Os 5 motivos pelos quais você, eu, as duas aqui não contam. Sim, não conseguimos emagrecer. O primeiro, efeito platô. O que é o efeito platô, doutor? O efeito platô, na verdade, isso acontece quando a pessoa vem emagrecendo, ela está animada, está ali fazendo um regime, uma dieta, entrou num programa de atividade física, ela emagreceu, vamos supor que ela precisa emagrecer 20 quilos. Aí ela já emagreceu 10 desses 20 quilos e, de repente, ela para de emagrecer. Ou seja, ela entrou nesse efeito chamado platô. E por que isso acontece? O organismo ele reage, ele percebe o emagrecimento como se fosse uma agressão. Então ele lança a mão de alguns mecanismos internos do corpo para se proteger. Então baixa a queima calórica, faz com que a pessoa, então, nesse momento, se desmotive. Que ela fala, puxa vida, eu estou comendo tudo direitinho, estou fazendo a minha dieta, estou praticando atividade física e não consigo emagrecer. Isso acontece mesmo. E não em todos, mas em alguma porcentagem das pessoas que estão emagrecendo. E aí, nesse momento, é importante a intervenção, no sentido de surpreender o nosso metabolismo, modificando a qualidade da alimentação e modificando o tipo de atividade física que é feito. Pequenas modificações são suficientes nesse momento para então engrenar de novo, voltar a emagrecer e chegar lá. Persistência. Razão número 2 para você não emagrecer. Dormir mal, insônia, doutor. Dormir mal engorda mesmo. E por que isso acontece? Muitas pessoas acreditam que dormir é perda de tempo. Na verdade, nós passamos 1/3 da vida dormindo. Então, quem tem 30 anos passou 10 anos dormindo. Agora, isso deve ter uma finalidade. E a gente sabe hoje que realmente existe. O fato de dormir mal é uma situação de estresse. E a situação de estresse faz com que a nossa glândula suprarrenal, é uma glândula em cima do rim, produza um hormônio em excesso chamado cortisol. E esse cortisol, que é a cortisona, faz engordar. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo, que dormir mal, aumenta a produção de um hormônio do estômago chamado grelina. E esse hormônio dá uma fome danada. Então, a pessoa dormiu mal, produz mais grelina, dá muita fome. Acorda com uma fome tremenda. Fome tremenda e às vezes acorda de madrugada, ou tá acordado de madrugada e vai lá e faz uma boquinha. Então, perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Porque aí volta a dormir, aí não tem nenhum gasto calórico, Exatamente. Né? Agora, o quarto tópico é para as mulheres. Atenção. A gente sofre sempre mais. Menopausa e andropausa.
Menopausa é mais falado talvez até do que a andropausa, mas menopausa é naquele momento da vida da mulher onde os ovários param de funcionar. E quando eles param de funcionar, existe uma queda na produção dos chamados esteroides sexuais, que é o estrógeno, a progesterona e a testosterona. E com isso, existe uma perda de massa muscular. E a gente sabe que os nossos músculos são as nossas torradeiras. Então, perdendo massa muscular, o metabolismo cai. E o metabolismo caindo, existe uma tendência muito maior ao ganho de peso, porque a pessoa queima menos calorias. E tem mais uma razão. Olha só, vamos ver a quinta razão para você, pela qual você não emagrece. Muita gente reclama disso, hein? Começa a tomar ali um antidepressivo remédio. E imediatamente ganha peso. É verdade, porque, bom, se a gente imaginar, praticamente 1/3 da população consome algum tipo de remédio desse tipo, antidepressivos, ansiolíticos. E uma boa parte desses medicamentos, principalmente os antidepressivos um pouco mais antigos, eles acabam aumentando demais o apetite. E esse aumento do apetite faz então com que a pessoa coma mais e engorde mais. Então os antidepressivos realmente tem que se tomar cuidado e se isso estiver acontecendo, conversar com o médico, com o psiquiatra, na tentativa de se modificar, buscar uma outra opção em termos de medicamento. Outro medicamento importante que leva ao ganho de peso são os corticoides, ou a cortisona, que é muito usada para combater estados de alergia, assim como doenças reumáticas. E a gente sabe então que o cortisol, a cortisona, que é aquele hormônio do estresse, engorda. O doutor fica conosco, mande a sua pergunta pelo Twitter, pelo Facebook, continue participando. Até às 8 ele está aqui no Café com o Jornal e vai responder as suas perguntas. Agora são 7h30. Emagreça agora. Quem não quer emagrecer, quem não quer ficar com a silhueta bonitinha, em forma? E todo mundo sabe que é difícil. Para muita gente parece impossível. Não é impossível, é difícil, mas a gente tem um convidado aqui, o Dr. Filippo Pedrinola, que está nos ajudando a entender os principais motivos para a gente ter tanta dificuldade para ficar em forma. E tem perguntas para ele. O Lucas Mateus, de 17 anos, diz: peso 57 quilos, como muito e não engordo. Isso é normal? Dá uma raiva de gente assim, não dá? Mas é porque ele tem 17 anos, né, doutor? Tá aí uma explicação ou não? Claro. Metabolismo todo. Nessa fase da vida, adolescência, o metabolismo é extremamente acelerado. E normalmente o adolescente com 17 anos de idade tem uma atividade intensa, faz esporte, não para quieto. Então isso, muitas vezes em fase de crescimento, então isso faz com que o metabolismo fique extremamente acelerado. É a fase da vida onde é mais acelerado, onde a queima calórica é maior e, obviamente, come muito e acaba não engordando. A gente brinca que, nesse caso, é o magro de ruim. A gente listou agora há pouco 5 motivos pelos quais você não emagrece. Se você perdeu, ligou agora a TV, daqui a pouquinho tá lá no band.com.br/Café com Jornal ou na nossa página do Facebook. Mas um dos motivos eram os antidepressivos. Eles ajudam você a ganhar peso, fazem com que você ganhe peso. E a Sandra Cristina, nessa esteira, doutor, pergunta: Idantal, que é o nome do remédio que ela toma, e outros anticonvulsivantes, é assim mesmo que fala? São considerados como antidepressivos? Na verdade, a depressão é uma doença multifatorial e que tem que ser tratada de várias formas. Não só medicamentos antidepressivos podem ser usados no tratamento da depressão, como também estabilizadores de humor, até a classificação de anticonvulsivantes. É importante que a pessoa durma bem para poder tratar também o processo depressivo. Então, muitas vezes se usa uma conjunção, uma combinação de medicações diferentes. O Idantal, originalmente, é uma medicação anticonvulsivante e essa mistura, vamos dizer assim, de remédios antidepressivos ou anticonvulsivantes, ansiolíticos, pode fazer, então, com que aumente o apetite e a pessoa pode ganhar peso. É importante salientar que existe também um outro anticonvulsivante chamado topiramato, que apesar de estar nessa classificação de anticonvulsivante, é uma medicação que pode auxiliar o emagrecimento. A gente também listou outros motivos, para você que ligou a TV agora, como o Megali falou: estresse, insônia, períodos onde os hormônios estão descontrolados, como a andropausa e a menopausa, não é, doutor? Verdade. E nesse sentido também, não só os hormônios sexuais, como que envolvem a menopausa e a andropausa, que abaixam o metabolismo, fazem com que a gente perca massa muscular e leva ao ganho de peso naturalmente, mas também a tireoide, que é uma glândula pequena, mas apesar de pequena, apesar de pesar aí 12, 15 gramas e fica aqui na região anterior do pescoço,
é uma glândula poderosa, porque ela produz o T3, o T4, que são os hormônios da tireoide que regulam o metabolismo. Comer antes de dormir. Comer antes de dormir. Comer antes de dormir é um pouco, depende do quê, né? Vamos supor, se a pessoa treina de manhã, é importante que ela coma um carboidrato do bem à noite, né? E o carboidrato do bem qual que é? O integral. Vamos fugir daquele carboidrato refinado, que é a farinha branca, o açúcar, o álcool. Tudo que é bom, pãozinho francês, arrozinho branco da mamãe, soltinho, faz parte. Faz parte, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender. A minha altura é qual deveria ser o peso ideal? E a gente tem aqui uma telespectadora, o Michel, na verdade, diz que está com 88 quilos agora e tem 1,85 de altura. Ele deveria perder mais, porque não necessariamente você tem que ser muito magro para ser saudável, né, doutor? É verdade. Nesse ponto ali, no caso do Michel, né? Essas tabelas de peso e altura são completamente furadas. O que é importante mesmo é a composição corporal da pessoa. Se você pega, por exemplo, um fisiculturista, uma pessoa que pratica musculação, ele é muito pesado, ele pode ter de repente menos, até 1,75 de altura, pesar 85 quilos e ser magro, né? Porque ele tem muita massa muscular e músculo pesa. Então, simplesmente pelos números é difícil a gente saber, porque essas tabelas não nos dizem realmente o estado dele. De repente ele é um esportista, tem muita massa muscular e esse peso para ele está ótimo. Doutor Filippo Pedrinola, endocrinologista, espero que tenha ajudado quem está em casa. Me ajudou um pouquinho, doutor. Que bom, a mim fico também. Feliz. Vamos ver se eu vou estar fininho na semana que vem. A TV engorda, viu, pessoal? 5 quilos. Se você comer a TV, principalmente.